Salve galera, sejam bem-vindos ao MX Games. Hoje nós vamos fazer um react aqui ao vivo na Twitch, então se você quiser acompanhar os react ao vivo, twitch.tv/mxgameplays. Então se você estiver vendo no YouTube, esse foi um react ao vivo. Bom, seguinte, o que aconteceu? Esse foi um vídeo já bem antigo, deixa eu ver quando que ele postou isso aqui. São 6 anos atrás, ó, pode ver que já faz um tempão já. É um vídeo que na época, quem acompanhou toda a polêmica lá, do primeiro milhão. Quando eu vi esse vídeo eu nem dei muita bola, pra falar a verdade, assisti só um comecinho, achei que era aquela questão de briguinha, né? Do Rafael, do GRN e do DK, com relação ao milhão de game score, né? E eu achei que esse vídeo tava perdido, né? Que nesse vídeo, ao contrário do DK, que até hoje não provou nada, né? Da maioria das coisas que ele fala, o GRN fez um vídeo de 33 minutos, onde ele prova, pra quem não assistiu esse vídeo, eu mesmo não assisti inteiro, como eu falei, assisti só um comecinho ali e tal, eu já achei que era intriga, falei, se ele vai querer estar forçando amizade pra querer... Porque é o seguinte, o DK foi o primeiro milhão, ele vai querer desmerecer, sabe aquela questão de querer desmerecer? Então, na época, eu não dei a devida atenção, E no fim passou, né? Passou. E recentemente um inscrito do canal me passou esse vídeo. Eu falei, caramba, achei que tinha perdido, né? Até tem uns tempos atrás eu tentei dar uma procurada pra ver se ainda existia esse vídeo aí. E eu fiquei lembrando, falei, nossa, né? Eu tava vendo um podcast. Foi, acho que podcast... Qual podcast que eu vi que comentaram sobre isso? Eu não lembro, acho que foi um podcast do Coroas. Foi um podcast um corte, na verdade, do podcast do Coroas, onde o Felipe lá comenta, o Felipe lá, o paladino do Xbox, ele comenta sobre a questão que o GRN fez um vídeo na época, tal. Aí eu lembrei, falei, pô, verdade, né? Ele fez um vídeo. Só que esse vídeo tava perdido, né? Esse vídeo tava perdido no tempo e espaço. E eu falei, pô, queria rever, né? Queria rever ali esse vídeo aqui, ele mostrando e tal, eu me senti até meio... Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, sabe? Eu sei que é difícil, mas a gente tirar o preconceito de lado e assistir um vídeo inteiro, você vê como que é difícil. Eu mesmo me peguei uma dessa, né? Eu acho também porque o vídeo vai 33 minutos, né? Mas a gente se depara muito com isso, né? Você olha um vídeo e fala assim, você tem aquele preconceito e fala, não, ele tá falando besteira. Ao invés de ir lá, você tá aí assistir, prestar atenção e ver os argumentos, não. Eu acabei cometendo essa... E eu achei que esse vídeo tá perdido. E não tá. Ele tá não listado, né? Eu nem sabia que o GRN tinha esse canal dele aqui, que é o nome dele, né? O canal dele lá é a Conquistaria. E ele tem esse outro canal aqui que... canal pessoal dele, nem sabia. Enfim, que bom que não foi perdido o vídeo. Eu acabei baixando o vídeo. Espero que você não fique bravo comigo, viu, Rafa? Por eu estar transformando algo que é oculto, trazendo à tona... de forma pública, né? Espero que você não fique pé da vida comigo. Mas é um vídeo que, na época, não teve a minha atenção merecida. Eu não dei atenção devida. E eu acho que eu cometi um equívoco muito grande. E eu tô tentando me redimir fazendo esse react aqui. E aproveitando que a galera gosta também de uma tretinha, né? Então... Exatamente, eu tô comentando aqui. Esse vídeo é um achado mesmo. Porque eu achei que tava perdido. Falei, nossa, esse vídeo aqui... Porque fica só você vai ver nos podcasts, fica só, não, o GRN fez um vídeo na época, mas cadê esse vídeo? Se você for no YouTube tentar procurar, esse vídeo tá sumido, né? Bom, vamos lá. Vamos começar a brincadeira que hoje a noite vai ser longa, hein? Vamos lá. Fala aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael, sou conhecido na live como Rafael GRN. Sou caçador de conquistas há mais de 9 anos e atualmente eu sou o maior gamer score do Brasil. Eu tô aqui hoje em respeito à galera aí que me acompanha, que me segue. Eu vou dar um ganho no áudio que eu tô achando que tá baixo, não tá? Eu vou dar um ganho. Pra mim não vai mudar nada, mas pra vocês vai? Vão, você agora me embananei. Deixa eu meter um filtro aqui. Eu vou meter um ganho aqui de 5 decibéis. Vamos lá, ó. Ao longo desses anos e também em respeito à galera que curte conquistas. Com a finalidade de esclarecer um pouco da verdade do que tem rolado por aí. O que acontece é que assim, eu jogo por prazer, eu gosto Melhorou? Muito de jogar, obviamente, né? Gosto muito de jogar videogame, gosto muito de Melhorou, Xbox, hein? adoro Salve, Aldini! E eu não estou interessado em mimimi, Aí eu dei um ganho de quase 10 decibéis. Besteira.
Mas ainda assim, eu acho que a verdade é um negócio importante, então ela tem que prevalecer acima de tudo. Então, eu lembro até hoje, quando eu assisti esse vídeo, tá baixo o áudio ainda do vídeo? Caramba, eu meti 10 decibéis aqui. Tá 9, vamos por mais aqui, ó. Ó, 12 decibéis. Ó. Eu confesso pra vocês que eu não tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo. Então, quando eu vi esse vídeo ele falando desse jeito, eu falei, na época, ó o cara dando desculpinha, tá querendo desmerecer, entendeu? Então eu falei, eu já fiquei assim, né? Hoje não, hoje depois que tudo isso foi provado e tal, né? Eu prefiro estar usando meu tempo fazendo coisas mais interessantes, fazendo conquista, jogando meus games, do que ficar aqui respondendo coisas que não vão acrescentar nada. Mas assim, diante da proporção dessas coisas que estão acontecendo ultimamente, nos últimos dias, as coisas que eu tenho ouvido, as pessoas falando, eu acho que eu tenho que chegar e colocar as coisas às claras. E de fato tornou uma proporção bem grande na época mesmo, porque o DK acusava direto. O DK acusava direto dele jogar em equipe, inclusive, pra quem não lembra, se você entrasse na época na GT do DK, tava escrito assim, ó, tava lá, depois que ele fez 1 milhão, né, obviamente. Primeiro brasileiro a fazer 1 milhão sem equipe. Então ele sempre martelou nisso, né? O DK sempre martelou nessa questão em equipe, sempre acusou o GRN de, você joga em equipe, joga em equipe. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu achava que esse cara era um monstro. Achava que o GRN era a encarnação do demônio, entendeu? Esse cara é trapaceiro, joga em equipe, ele tem um esquadrão que faz 1000zão pra ele e assim vai, né? Estão dizendo por aí que eu jogo em equipe, né? Que as minhas conquistas não são minhas, não sou eu que faço, eu pago gente pra fazer, gente joga por mim. Eu lembro disso. A verdade é a seguinte, eu nunca joguei em equipe, nunca botei ninguém pra jogar pra mim, quem faz as minhas conquistas sou eu, e eu vou Muitas pessoas na época me perguntavam assim, Sala, você acredita que ele fez sozinho? Falou, gente, comigo é o seguinte, desde que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, até hoje, até onde eu sei, pra mim o GRN joga sozinho, não joga em equipe. Agora, a partir do momento que provarem como ele vai fazer esse vídeo... Valeu aí, Luiz. Obrigado aí pelo sub, cara. Faça como o Luiz, vem pra Twitch. Mete um sub aqui no canal pra não ver as propagandas. Então, voltando ao que eu tava falando, é o seguinte. Até perdi o que eu tava falando. Ele... Até esqueci. Eu lembro que o DK usava direto ele jogar em equipe. E me perguntaram se eu acredito que o GRN jogou sozinho mesmo. Eu acredito que sim, até que se prova o contrário. Da mesma forma que eu acreditava no DK que ele tinha feito 1 milhão sozinho, até que se provou o contrário, né? Então, inclusive, é o que ele vai fazer nesse vídeo aqui. Nesse vídeo, vai ter um post também, vou provar isso, vou mostrar como as conquistas foram feitas ao longo desse ano. Tá? Porque eu sempre jogo online e eu não tenho nada a esconder. Sempre joguei online para poder justamente não ter dúvida do que eu estou fazendo. Quando ele fala de jogar online, para quem não sabe, no 360, se você jogar offline, as conquistas não aparecem com data, entendeu? Então, normalmente, pelo menos a grande maioria, tirando o DK dessa equação, a maioria faz questão de estar online justamente para ter o registro ali da data, tudo bonitinho, né? Então, já o DK, vocês vão ver que ele jogou, fez muitas conquistas em offline. Não é errado, Salas, quer dizer que o cara que faz offline, então ele tá trapaceando? Não. Mas não é comum, entendeu? O cara tem muita coisa offline. Normalmente a galera prefere ter ali as datas, tudo bonitinho, né? Mas, enfim, né? Gente, eu nunca joguei em equipe. Na Gamertag sempre fui eu, né, jogando com as minhas 2 mãozinhas aqui. Infelizmente eu não posso dizer o mesmo do Ronaldo DK, que foi o cara que inventou essa história desde que eu resolvi passar o maior gamerscore do Brasil. E era uma briga esse negócio. Pra alcançar esse milhão, né, esse primeiro milhão aí do Brasil, ele jogou em equipe. Ele jogou em equipe descaradamente, claramente, e eu não tô inventando isso. Eu vou provar isso que eu tô falando ao longo desse vídeo. Essa a diferença, ó. O GRN tá falando, ó, ele jogou em equipe, no fim foi comprovado isso, né? É interessante eu assistir esse vídeo 6 anos depois e ver que realmente foi tudo comprovado. Coisa que na época eu não tive o culhão pra ir lá e falar, vamos ver se ele tá falando mesmo. Porque na verdade eu não curti o Rafael GRN, não que eu não gostava dele, não curti. Eu não curti por influência do DK, né? Então, tipo assim, eu achava que esse cara... É engraçado como a gente gera certos preconceitos sem conhecer as pessoas, né? Isso é muito errado, né, cara?
como eu falei, eu não tô criando, não tô inventando essa história de equipe para que eu seja reconhecido como o verdadeiro primeiro milhão. Acho que isso não faz sentido. Não importa o que eu vou provar, o que eu vou mostrar o que ele fez aqui. O primeiro milhão do Brasil foi o Arnaldo DK. Sim, isso é verdade. O segundo foi eu. Isso é um fato, isso não tem como mudar. Eu também não estou aqui de mimimi para dizer o Arnaldo joga em equipe, então eu não consigo ser melhor que isso. Não. Essa foi a impressão que eu tive na época. Isso que ele tá falando no começo do vídeo foi a impressão que eu tive, né? Hoje eu vejo que ele tava certo. Na época eu falei, tá vendo? O cara tá querendo fazer... O cara fez um vídeo de 30 minutos chorando. Essa é que o pessoal fala, né? Ele tá chorando. Hoje eu vejo que não. Eu passei ele, eu já sou o primeiro de novo. E eu vou tentar fazer o melhor que eu puder para me manter. O mais engraçado disso é que hoje nem ele nem o DK são o maior game score do Brasil, né? Mas primeiro ele jogando em equipe ou não me importa. Eu também não tô aqui para diminuir o que ele fez. Mas o que eu acho assim, é que é muito injusto o cara passar, o DK passar meses apontando o dedo na minha cara, dizendo que eu sou uma equipe, que eu roubei para passar ele, sem ele ter nenhuma prova, nada, mentindo, falando as coisas mais absurdas. Esse é o ponto que eu sempre... Depois, né? Na época não, né? Na época fala sempre não. Mas esse foi o ponto que na época, depois que deu tudo isso aí, que eu comecei a questionar, cadê as provas, né? Você falar é fácil, você chegar e falar, você faz isso, você faz aquilo, mas e as provas, né? Eu quero ver prova, quero que mostre por A mais B. Ele vai mostrar aqui, vamos ver. Sem que eu não tivesse nada ligado a qualquer coisa desse tipo, enquanto ele mesmo chegou e botou uma galera pra jogar pra ele, pra fazer 1 milhão. A história é a seguinte, gente, desde que eu decidi brigar pra ser o maior gamer score do Brasil, eu venho sofrendo aí acusações, como eu falei, do Arnaldo, calúnia, mentira. Isso é verdade. Isso é o verdade. tempo todo, quase todo dia tem alguma coisa. Se não é ele, veio a partir de pessoas que ouviram ele falando em vídeo, em entrevista, em podcast, em postagens. Ainda assim, eu sempre preferi manter uma postura de não responder esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas, assim, como eu sempre joguei de uma maneira transparente, eu acho que as pessoas poderiam ver o que estava acontecendo, podiam passar a me acompanhar, assim, olhar e ver que aquilo ali não fazia o menor sentido. E aquilo como completar mentira, como muita gente fez, muita gente falou comigo e vinha falar e falar, eu vi o que o DK falou de você, mas realmente não faz o menor sentido, você tá aí todo dia no horário sempre, no horário que condiz com a vida que você leva. Eu lembro nessa época o DK falava que ele fez acho que não sei quantos por mês lá, fez acho que 100 mil, ele falou uns números lá absurdos, sabe? Aí eu fui olhar, eu lembro, isso foi uma coisa que já começou a despertar em mim. O DK falou que ele teve um ano lá que ele inventou lá que fez 200, 300 mil. Ele inventou. Aí eu fui olhar lá no TA, né? Fui olhar no Trotivo, não tinha nada daquilo. Eu achei estranho, cara. Ele inventou um número lá, fui pesquisar, falei, mas cadê? Isso, infelizmente não era, mas muita gente veio falar comigo. Então por isso eu sempre achei melhor não me envolver com essa briga de ego idiota. Essa é uma briga de ego, cara. Fica um ego de um lado, eu sou sinistro, eu sou bonzão, e o outro também. Uma coisa completamente, uma perda de tempo absurda. Sim. E isso não só foi ruim. O meu ponto aqui não é que eu sou. Meu ponto aqui não é questão de o GRN é bonzinho, o outro é do mal, ou do mal não. A questão é o seguinte, o provar. Quero ver assim, você tá falando que o fulano jogou em equipe, então me prove. Comunidade em geral, de dividir o pessoal que gosta de conquista em 2 grupos, que é uma besteira muito grande, também destruiu a possibilidade de existir uma competição pelo menos cordial, assim, não fazia necessário que ele gostasse de mim, eu gostasse dele, isso não importava, mas pelo menos existia uma competição que as pessoas pudessem falar sem um tacar a pedra no outro, um brigar com o outro, uma besteira muito grande. Então assim, para começar, mostrar que tudo, né, o que vem sendo falado de mentira, e eu mostrar que a real equipe de Gamerscore, quer dizer, a primeira equipe que fazia 1 milhão de Gamerscore no Brasil, talvez no mundo, foi o Arnaldo DK. Eu vou desmentir uma mentira que ele vem fala assim muitas vezes em vídeo, já vi algumas vezes ele falando, de que ele faz tantos pontos num mês, que não é nada demais, porque eu fiz 50 mil pontos em fevereiro. Gente, isso é uma mentira tão absurda que assim, você com 3 cliques no TA, no Trolltime, você descobre que isso não faz o menor sentido. Então, galera, como eu tava falando, eu nunca fiz 50 mil no mês, isso é ridiculamente... isso é verdade, 50 mil no mês. É fácil de mostrar que não é verdade.
E tô fazendo isso só pra mostrar como o Arnaldo ele é empenhado em mentir a meu No TA dá respeito. pra você ver quanto que o cara fez. Inventa, cresce. Nessa época, gente, você vai falar, pô, Sala, mas 50... Hoje, né? Hoje, com a quantidade de jogos que tem no mercado, Chitilon, Ratalaika, Chili Dog, por aí vai. Hoje, o cara fazer 50 mil não é muita coisa, não é muita coisa, não, é bastante. Mas não é um negócio absurdo, entendeu? Nossa, 50 mil, meu Deus, isso é um... Entendeu? Hoje, não, na época, 50 mil era... na época, o 50 mil era bem mais difícil do que hoje, mas bem mais Coisas que eu difícil. faço só pra poder realmente inventar toda essa história de que eu joguei em equipe pra poder passar ele. Entrando aqui no True Achievements, que, né, que é o site mais importante aí pra galera que curte conquistas, você vem aqui no meu ano de 2016. Tem o histórico completo dele, gente. De todos os meses, tem tudo registrado, meu, de todo mundo, tá tudo lá. Troquei aqui Gamerscore. Meu fevereiro tem 22 mil. Meu melhor mês tem 27.800. Só pra vocês pensarem aí, Tá tudo registrado. vou mostrar o do Arnaldo pra vocês verem. Novembro do Arnaldo tem 20 mil e dezembro tem 40 mil. É um negócio meio complicado, um pouco incoerente, né? Dizer que pra mim é muito. Eu lembro disso, ele falou que fez mais 50 mil, era mais 50 mil. Por mês, e no final das contas ele fazia 27 dias, não tinha prova, não ainda tinha assim, quando ele prova apareceu nenhuma. com esses 40 mil pontos em dezembro, eu pensei que não era nada demais, né? Porque assim, 40, 50, 100 mil pontos em um mês, não é que é uma coisa fácil, né? Uma coisa assim, tranquila. Mas assim, o que define se é possível isso não é os jogos. Se o cara tem jogo suficiente para fazer 40, 50 mil, 60 mil em um mês, ótimo, bom pra ele, Se ele Mas tinha nessa jogos época pra é mais fazer isso, difícil. ótimo, bom, porque né, ele conseguiu Era fazer bem muito mais ponto. complicado. Ruim pra mim que não tinha esses jogos pra jogar e ia ter que correr muito pra tentar fazer o milhão primeiro. Mas aí, né, apareceu depois dos 40 mil de Nessa dezembro, época não tinha jogo dando 3, 4 mil G facinho e barato. E aí ele acabou aparecendo no milhão, fez 1 milhão na frente. Salve aí, tudo ainda jóia? assim, cara, eu preferi deixar essa treta de lado. Inocentemente eu tava pensando assim, se o cara fez o primeiro milhão, tá lá feliz da vida, né? Ele fez muito mais pontos que eu no mês de dezembro dele do que eu fazia todos os meses do ano passado, então o cara viu que dá pra fazer, né? Então vai deixar de lado, vai parar de ficar me acusando, vai viver, ser feliz, curtir o milhão dele e me deixar em paz. Infelizmente, gente, não foi isso que aconteceu. Isso é uma coisa que eu sou obrigado a concordar com o GRN. O DK vivia constantemente, até hoje assim, né? Até hoje, né? Vivia falando que ele jogava em equipe, com aquele vitimismo, né? Que o GRN, ele chamava ele de gordo musical, né? Ele tem essa mania de chamar apelido, né? Que eu não concordo, mas enfim. Porque o GRN joga em equipe, que eu estou aqui, tipo assim, eu sou bom mocinho, estou na luta sozinho e o universo inteiro está contra mim, né? Ele sempre bateu nessa tecla, né? Sempre isso que ele falou é verdade. Ele não deixava o GRN quieto não, cara. Seja lá qual for os motivos, né? Pouquíssimo depois dele fazer o milhão, eu fiz meu milhão acho que uns 9 dias depois. E ele continuou fazendo vídeo, me atacando, dizendo que eu era equipe. Tá aí uma boa questão, Pedro. Por que gordinho musical? Não sei, também não sei. Isso aí ele tirou da cabeça dele lá. Por que chamava ele de gordo musical? Não sei. Não sei se o GRN é músico, toca guitarra, alguma coisa. Sei lá, cara. Xingando. Não sei. Chegou ao ponto tão bizarro dele pedir pra uma galera me atacar numa entrevista que eu dei pro UOL quando eu passei ele. Eu passei ele, precisei ser o primeiro de novo. E aí teve um post no Facebook, numa comunidade, num grupo. E aí a galera comentando sobre, né, eu ter passado, não sei o que, perguntando, né, o que ele achava, e ele lá, equipe. Chegou ao ponto dele pedir pro pessoal ir lá comentar, sabe, dar uma força pra comentar, eu vou até postar. Nossa, na época eu vi esse vídeo e falei, nossa, que choradeira, né? Tipo assim, na época eu vi esse vídeo e falei assim, pô, que choradeira, né, GN? O cara chegou a 1 milhão, você tá aí. Eu achava, na minha cabeça, eu achava o seguinte, que ele não aceitava o DK ter passado, na época, né, eu acreditava na conversa do DK, né, que ele passou todo esse sofrimento sozinho, na luta, ele lá conseguiu, contra a equipe, contra tudo e contra todos, o DK chegou no 1 milhão, jogando de forma honesta, né, e eu tava desse lado, eu falei, não, tá vendo, meia hora de show, de blá blá blá, quando você vê como que a gente tem que, eu tô aqui pensando comigo, quão importante é a gente tirar esses preconceitos de lado e fazer o básico. O que é o básico? Assistir o vídeo. Eu não fiz isso na época, cara. Na época, se eu tivesse assistido esse vídeo prestando atenção,
com certeza tu já teria acordado pra realidade há muito tempo. Porque pra quem não sabe, eu só fiquei sabendo até não ter aquele exposure que o Tiff deu lá, que ele fez uma live falando que o DK jogou em equipe. Até ele fazer aquela live, eu juro pros senhores, eu não sabia, cara. Eu não sabia. Não sabia que ele tava fazendo esqueminha, porque eu também não fui convidado pra fazer essas conquistas, né? Ainda bem, né? Porque senão eu ia tretar. Aí eu ia tretar. Se o cara vem falar isso comigo, eu ia tretar. Né? Mas eu fiquei sabendo por causa disso. Até então, quando estourou essa bomba, eu mesmo custei acreditar. Eu falei, mas como assim, velho? Como assim o cara jogou em equipe, sendo que ele sempre acusou o GRN? É engraçado como as coisas mudam, né? Necessário, coisa não faz o menor sentido. Ó, aqui tem prints, ó. Vamos lá, ó. A primeira prints, ó. Isso aqui é do Facebook. Equipe, precisa de equipe de derrubar os outros. É fracassado. Pois é. Arnaldo DK mandou um abraço. Pessoal, aproveita pra comentar lá no wall. Dá essa força aí. Olha as coisas que o DK falava, ó. Tá aqui na print, ó. Jogador de equipe é foda. Olha, é isso que eu falo pra você, ó. Ele acusava o GRN. Aqui tem uma prova. Tá aqui, é uma das provas. Ele acusava o GRN de jogar em equipe. E olha quem era o jogador de equipe. Que coisa, né, cara? Que coisa, velho. Muito desonesto, velho. Por conta de tudo isso que vem acontecendo, de eu perceber que isso não vai acabar nunca se eu não fizer nada, se eu continuar sem... Isso é que ele falou a verdade. Né, Enquanto o GRN não se posicionasse, não ia acabar nunca mesmo. Sem revidar de alguma forma. E eu entendo hoje a situação dele, e eu acho que é por aí mesmo. Se você vê que o negócio acumulou muito, você tem total direito de se defender, entendeu? Então... Sem mostrar a realidade, pelo menos do meu lado da história, eu decidi que era hora de quebrar esse silêncio e falar da farsa que foi o primeiro milhão sem equipe do Arnaldo DK. Eu não sou mau caráter de chegar e fusar o cara, dizer que ele foi equipe sem poder provar. Se eu tô falando, eu vou provar. Então, gente, antes de eu começar a mostrar as conquistas que eu analisei e como eu cheguei nessa conclusão, eu tenho que explicar É isso que eu gostaria que o DK fizesse, com as acusações que ele faz, né? As várias acusações, não só a questão de tudo, né? É sair jogando palavras ao vento, né? E cadê as provas? Eu quero que aqui a gente tá nem 10 minutos e já vimos uma primeira prova ali do DK acusando os outros de jogar equipe, quando nessa época ele já jogava, né? Sobre algumas coisas no Xbox One e no Xbox 360 para que vocês entendam por que é possível ter certeza de que ele jogou em equipe. Para quem não sabe, dá para jogar offline no One, né? Não é proibido, você consegue jogar. Na questão das conquistas, a diferença é que ela não aparece na hora que você faz. Você faz a conquista, você fez lá no jogo, não aparece nada na tela e nem aparece como desbloqueado, você não consegue nem acessar. Mas elas, na hora que você entra na live com aquela conta que fez a conquista, elas começam a aparecer. Tá aí um teste que eu nunca fiz. Eu vou ver se depois desse react aqui na Twitch eu vou testar. Eu quero pegar um jogo aqui da milzão, ficar offline, fazer ali as conquistas, não vai pipocar, e depois entrar e quero ver o que acontece. Porque tá aí uma coisa que eu nunca testei. Olha, eu tô no Xbox já desde... Cara, eu comprei meu Fatzão em 2014, mas já tô bem antes, né? Desde 2009, 2008 ali eu já tinha 360, tudo bem que era desbloqueado. Mas falando do One, desde que eu tô com o One até hoje eu nunca fiz isso, cara. Nunca. Vou jogar offline aqui pra ver o que acontece, cara. Ó, o Les falou a mesma coisa, né? Ó, o Guizinho tá dizendo que as conquistas aparecem tudo quando você entra, sabe? Vamos fazer isso depois. Vou fazer. Pipoca tudo de uma vez, Sala. Não, vou fazer. Vou fazer isso aí. O pessoal tá falando, pipoca tudo de uma vez. Eu nunca fiz isso. E olha que eu já tô, ó. Eu vou fazer. Vai ser até legal fazer um vídeo sobre isso, né? Normalmente, nos primeiros segundos elas vão poupando tudo. Vão aparecendo todas na tela. A diferença entre o Xbox One e o Xbox 360 é que no 360 as conquistas ficavam marcadas como offline. Sim, não aparece a data. No One elas aparecem com a data e hora que você conectou. Então, se você jogou agora às 3 horas da tarde offline, não, uma tarde ela jogou offline e você conectou às 3 da tarde para subir os pontos,
na hora, as conquistas todas vão ficar com esse horário de 3 da tarde, que foi a hora que você conectou na live. Independente se é a conquista primeira do jogo, a última. Se você jogou o jogo inteiro offline, quando você conectar vai ficar todas com a mesma data. Então, gente, baseado nisso que eu acabei de explicar para vocês, imagina a seguinte situação. O Joãozinho está lá online, jogando um jogo, estou jogando Gears até as 6 da tarde. Às 6 da tarde sai uma conquista no Gears para ele. Então a gente pode dizer com certeza que às 6 da tarde ele estava conectado jogando lá o seu Xbox. Sim. Aí você olha o perfil do Joãozinho, mostra que 6 e 5 apareceram 30 conquistas do Record. Que demoraria umas conquistas de campanha todas às 6 e 5 da tarde. 5 minutos depois da hora que ele fez a última conquista. Aí, ó, ele tá falando de provas, ó. Agora a gente vai entrar naquilo que eu gostaria de ver. Que eu gostaria, e até hoje, né, desde que estourou essa bomba, até hoje o DK nunca provou. Então, ó, o que ele tá falando? É impossível o cara fazer uma conquista de um jogo campanha e 5 minutos depois ele pipocar mais 20, 30 de outro jogo que demoraria, sei lá, 5, 10 horas, entendeu? Obrigado aí pelo follow. Tem um follow aí, Jamal Marufacor. Se você quiser acompanhar ao vivo, não só React, mas tem gameplay e notícias, você já sabe, né? Eu tô na Twitch todos os dias, twitch.tv/mxgameplays, e vamos continuar. Jogando que estava online ali. Pro Joãozinho não ser uma equipe, ou seja, duas pessoas jogando ao mesmo tempo, uma jogando Gears Online e uma jogando Record Offline, o João ele disse que nunca vai provar, e é verdade. Jogado Gears até as 6. Se não provou até hoje, esquece, né? Desconectou às 6 em ponto, começou a jogar o Record Offline, fez as 30 conquistas do Record Offline, conectou e subiu os pontos, às 6 e 5 minutos depois. Que a gente sabe que nesse caso não seria possível. Aí você pergunta assim pra mim, pô Rafa, por que você tá falando isso? Cara, porque isso aconteceu muitas vezes na TR do DK. Não foi uma, não foram duas, tá não foram 3. Tem muito, cara. Vou dar alguns exemplos, vou mostrar alguns exemplos. Ele foi, pra você ver, né? Tinha um monte de gente que seguiu o DK e ninguém teve a petulância de ir lá e falou, peraí, deixa eu dar uma olhada nessas conquistas, deixa eu fazer uma análise aqui. Ninguém fez, inclusive eu, né? Ele foi lá e falou, deixa eu dar uma olhada, né? Se ele, talvez, agora eu tô pensando aqui comigo. Se o DK não pegasse tanto no pé do GRN, não ficasse batendo nessa tecla de equipe e tal, se ele levasse na boa ali, focado nas conquistas, mesmo jogando em equipe, se ele tivesse focado na dele lá, sem bater tanto no martelo, talvez ninguém irá investigar a Gamertag, não ia chegar nesse ponto. Mas eu acredito que isso aconteceu de tanto os dois ficarem nessa tretinha, né? Isso acontecendo. Isso aconteceu várias vezes no mês de dezembro, que foi um mês que ele jogou muito o Xbox One e muito com a galera jogando. Era Xbox One, era o Windows 10, era os dois ao mesmo tempo, era intercalado. Saía um jogo, entrava o outro. Bom, galera, como eu tava falando, eu vou provar, mostrar, né, como que o Arnaldo jogou em equipe. Deixa eu fazer o seguinte, como essa tabelinha é grande, eu vou pôr full screen que eu quero ver aqui também. Ó, tá aqui em full screen, acho que vai dar pra ver aí. Eu vou deixar o vídeo em full screen, só arrumar aqui, ó. Cadê navegador? Filtros. Geralmente eu corto, né? Tirei aqui, ó. Pronto. Vamos ver em full screen aqui. Equipe esse mês de dezembro inteiro. Isso aqui é uma tabela com todas as conquistas que ele fez. O cara fez, você vê, a coisa chegou num ponto tão grave que ele fez uma tabela no mês todo, né? E aí eu vou mostrar algumas situações, a tabela inteira e os prints da tá parte muito alto o volume, gente? Eu vou deixar no post, no vídeo. Tá bom o volume dele? Mas eu não vou falar tudo porque é muita coisa, mas eu vou passar para mostrar a quantidade de coisas que aconteceram. Um exemplo rápido aqui, fácil de ver, é o seguinte. Aqui é o Resident Evil, tá né? Essas então, conquistas do Resident Evil. Ó, elas estão marcadas aqui, que entraram no perfil dele às 17h40. Uma curiosidade para quem não sabe, isso dificilmente alguém vai correr atrás disso, né? Mas o TA tem uma API que ela vai lá e ela gera essa tabela aí com os horários, tudo bonitinho. Então, ou seja, tudo que você faz do Xbox fica registrado o horário, as conquistas, tudo. E ele foi lá, ele correu atrás disso, né? Até porque na situação que ele tava na época, né? Então, tem como, ó. Você pode ver que tá tudo com horário, ó. 6, 5 e 47, tudo com horário bonitinho, ó. Então, essa é a prova definitiva que ele jogou em equipe. Vamos ver, ó. O Resident Evil, ó. E 47 com 3 segundos de diferença. As conquistas do Resident Evil têm 3 segundos de diferença. Que não seria possível jogando normalmente, porque tem uma conquista aqui de matar um chefe um pouco antes do final e depois terminar o jogo. Algumas aqui até caberiam juntas, mas tem uma aqui, duas na verdade, que não cabem com 1 segundo de diferença. Então essas conquistas aqui a gente sabe com certeza que foram feitas offline.
E aí o problema é o seguinte, ele estava jogando Monkey King Saga às 17h44, ou seja, 2 minutos antes de subir essas conquistas do Resident Evil. Então, para ele não ser uma equipe, ele teria que estar jogando Monkey King Saga, desconectar, entrar no Resident Offline, fazer essas conquistas do Resident aqui, que não dão para fazer em 2 minutos, fazer essas conquistas em 2 minutos, voltar online e subir os pontos do Resident Evil e voltar a jogar o Monkey King. Ou seja, aqui certamente tinha alguém jogando Monkey King, alguém jogando Resident Offline, a pessoa saiu do Monkey King, subiu os pontos do Resident e voltou a jogar o Monkey King. Claro, mais claro que isso não é impossível. Aqui a questão não faz sentido. Se fosse só ele, qual o sentido dele? Vamos supor que ele fez offline. Se bem que eu acho que é a mesma plataforma, né? É a mesma plataforma, porque aqui não dá pra saber se provavelmente deve ser do One. Qual o sentido do cara estar jogando Monkey King Saga e depois, 1 minuto, ele tá no meio do Monkey King, sai, faz a conquista do Resident Evil e volta pro Monkey King? Pelo que eu tô vendo aqui, o Resident Evil é da mesma plataforma, né? Porque poderia ser do 360, né? Então é bizarro isso aqui, cara. Possível. Esse eu vou passar porque é uma outra situação, que é a questão da transmissão do Twitch. Mais uma situação aqui. Lembrando que nessa época não tinha Quick Resume, hein, gente? Green Legends, exatamente a mesma situação. Tava jogando Solitaire. Saiu um monte de ponto offline no Green Legends. Essas partes rosa são os pontos, são as conquistas que a gente entende que são offline, que entendo que são conquistas offline por conta da diferença de tempo entre elas, que não daria para fazer. Essa aqui tem 9 segundos, então só poderiam ter sido feitas offline, porque tem conquista de campanha aqui, que leva quase 2 horas, 1 hora, 2 horas. E aí o Solitaire estava ali 19 minutos, não. 19 minutos antes jogando Solitaire. Mesma coisa, se ele fosse um cara que não estava jogando em equipe, ele ia sair, fazer a conquista do Solitaire, desconectar imediatamente, entrar no Green Legends, fazer essas conquistas que levam mais de 1 hora, voltar e... Agora que eu percebi, ó. Aqui, se vocês repararem, ó, o problema, olha os horários, 18h38 e, ó, em questão de 10 segundos, ó, 18 horas, 38 minutos e 34 segundos. Deu 34 segundos para 43, dá praticamente aí 9 segundos. Em 9 segundos, ele upou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conquistas. Então, o que aconteceu? Ele ou outra pessoa, vai saber quem é, né? Tava lá no Solitaire, alguém jogou esse Green Legends aqui offline e entrou e pipocou. Então, o que os caras faziam? Jogava offline, conectava e upava. Só que qual que é o problema do cara conectar e upar a conquista? Se tem um cara jogando e o outro upa, aí dá essas discrepância, entendeu? Ó, conquistas todas comemoradas de 9 segundos de diferença. Foram feitos offline. Para não ser equipe, ele teria que ter feito a última conquista do Solitário, ficar offline, fazer todas as conquistas do Green Legend em ao menos 19 minutos. Não tem tempo hábil, entendeu? E subir os pontos em 19 minutos, né, que já não deu, e aí voltar a jogar o Solitaire. O Lego é muito confuso, é um padrão muito estranho de desbloqueio. Eu tô explicando aqui. Peraí, ele tem conquista de Lego na GT? Vocês sabiam disso? Ele sempre criticou Lego, teve até aquela polêmica do Twitter. Eu nem vou citar aqui, que é pesado demais, né? Inclusive ele manda lá, quem tiver Lego... Ué? Criticou Lego, falou que Lego e tem Lego na GT? Tudo bem que eu tenho Lego na minha GT, mas vai ver quantas conquistas eu fiz naquela desgraça lá. Eu não gosto de Lego, mas eu dei uma chance para um dos Super Heroes lá e vai ver quanto. Não joguei nada de Lego, porque eu não gosto. Agora, olha um monte de conquista que o cara tem do Lego. Ver o print, ver a tabela, porque realmente é um negócio muito estranho que aconteceu com o Lego Batman. Eu não sabia disso, viu? Eu achei que ele não tinha Lego, não. Cara. Mesma coisa aqui no Far Cry Primal e o Green Legends, os dois ao mesmo tempo, né? Tava jogando. Far Cry Primal e Green Legends. Ride, 4 minutos depois subiu essas 3 conquistas aqui que não dariam pra fazer. Só os loads desses jogos levariam mais de 4 minutos, né? Então, tava offline, alguém entrou, subiu os pontos desses 2 jogos, voltou o Ride e continuou jogando. É isso mesmo, ó. O que acontece foi exatamente isso, ó. Essa discrepância, deixa eu voltar um pouquinho, ó. Veja só, o cara tá numa sequência aqui de conquista do Ride, ó.
Ride. Tá lá, ele tá jogando ride normal. Você tá jogando, você vai fazendo conquista, ó. Você vê o tempo, ó. 5 horas da manhã, né? 5h46, 5h59, 6h12, 6... Ó, o tempo entre uma conquista e outra é normal. 10 minutos, às vezes leva meia hora. Isso aqui tá numa escala normal. De repente, ó, 5h56, 6h40, tá, 6h42. Tem conquista que é junto, né? 6h43. De repente, no meio do ride que ele tá ali, pum, pipoca um Green... Olha isso aqui, cara. Em questão de minutos, ó, pipoca um Green Legends. De repente, pipoca um Far Cry Primal, depois ele volta pro ride. Então, vocês querem prova mais cabal do que isso, que o cara tá jogando em equipe, cara? Tá aqui, ó. Tá aqui. 6h43, ele tá no ride. Aí, quantos minutos depois? 8, 3, 4, 5, 6. 4 minutos depois ele foi pro grid. E no mesmo tempo que ele tá no grid, 1 segundo depois ele tá no Far Cry Primal. Depois ele voltou pro ride. Tipo assim, isso aqui é impossível, cara. Isso aqui não existe, velho. Não existe. A única forma... Pode ver que são jogos... E outra, são jogos... Jogo de moto, eu não sei nem o que é esse Green Legends aqui. Nem sei o que é. Mas se sair de um jogo de moto pro Primal, cara, são 2 jogos totalmente distintos. Não tem como fazer isso. A única forma de você fazer conquista junto, eu já mostrei aqui no canal, é os jogos da Telltale. Esse dá. Inclusive eu fiz live, vocês sabem disso. Tem no canal, no MX Central, quem quiser dar uma olhada. Eu joguei os dois Telltale ao mesmo tempo. Dá pra jogar até 3. Você pode jogar um do 360, um do Windows 10 e um do One. Mas Telltale dá pra jogar porque a maior parte do jogo é só fazer escolha e blé. Agora, você sair de um ride, que é jogo de moto, pra ir pro Far Cry Primal, e esse, que é esse Green Legends, cara? Agora eu fiquei curioso. Fiquei curioso. O que é esse Green Legends, cara? Se alguém souber aí no chat, depois comenta aí do que é esse jogo, não sei. Não, e detalhe, né? Ele terminou a aventura de bônus. Ó, ele tava jogando o jogo de motinho, de repente terminou o bônus, foi pro Far Cry Primal, domou uma fera e depois voltou pro ride. Alguém entrou, subiu os pontos desses 2 jogos. Isso é óbvio, a equipe. Continuou jogando. Crypt e Mahjong, mesma situação, a questão agora do tempo. Estão perguntando aqui no chat se essa turma que diz que joga em equipe, se eu acredito. Eu acredito nisso, Gabriel. Prove. Entendeu? Eu acredito nisso. Ah, Sala, fulano, Beltrano joga em equipe. Ah, então prove. Faz que no GRN. Ele tá dando exemplo aqui, ó. Ele foi lá, pegou, tá aqui, ó. A prova cabal. Tá aqui a prova cabal. Aí, contra fatos, vou falar o quê? É isso que eu gostaria de ver quando o DK sai acusando o meio mundo. Eu queria que ele fizesse isso. Aí acabou. Eu vou falar o quê pro GRN? Vou falar que ele tá errado? Tá aí, a prova. Como que um cara vai jogar 3, 4 jogos ali, vai e volta? É impossível, cara. Quem joga sabe disso. É impossível. Mesmo quem não joga, né? Qualquer... Verdade, não se exige jogar em equipe, se chama força-tarefa, verdade. Tempo entre os levels do Mahjong e as conquistas que caíram no meio. As conquistas do Crypt estão offline, as conquistas do Crypt aqui em cima também no normal também são offline. Mesmo o Little Waker é um pouco diferente da análise, que é a diferença de tempo entre terminar o jogo a primeira vez, que é esse caso aqui, e o speedrun que está aqui em cima, que é menos de 1 hora, e as conquistas saindo no meio, e a diferença de tempo de 1 hora aqui entre terminar o jogo a primeira vez e fazer o speedrun, que leva mais ou menos 45, 55 minutos. E ainda assim saíram conquistas do Ori no meio, do Far Cry no meio, e assim vai, gente. Olha o próximo aqui, cara, patch é a mesma coisa, o Windows no 10. meio, o cara jogando... Eu joguei esse Little Acre. No meio do Little Acre tem conquista do Far Cry no meio. Quer dizer, cara, aqui tá bem claro agora, né? Depois de 6 anos, né? Eu tô olhando aqui agora realmente. O Gear saindo tudo ao mesmo tempo e o Cosmic Quest rolando num tempo normal. O Far Cry Primal offline aqui, o Nightmares from the Deep offline aqui, com a diferença de tempo também que não daria pra fazer se o cara estivesse jogando sozinho um console. Não dá mesmo. Mesma coisa que a State of Decay e o Enigmatic. O único jogo que se mostrarem que dá pra você fazer ao mesmo tempo, sozinho, é o Telltale. Se aparecer um Telltale aqui, ele fez um Michonne, Sala, ele fez 3 Michonne numa paulada só, PC, não, dá, tranquilo, dá. Eu fiz em live isso, dá. Agora, uma coisa é Telltale, né? Que fica ali só blé, você escolhe qualquer merda e o final é a mesma coisa, né? É um jogo bem... Agora, não tem como você tá jogando um jogo de moto, um ride,
Você tá lá na moto, de repente você tá no Far Cry Prime e de repente você tá nesse Green, que eu nem sei o que é esse Green Legends aí. Nem sei, não conheço esse jogo. Não. Aqui essa Se lateral alguém aqui tá puder pesquisar esse Green que ele tá falando, eu fiquei curioso saber que jogo é esse, cara. tudo explicando, eu vou deixar os prints certinhos, tá? Só tô indo mais rápido no vídeo pra não ficar muito tempo nisso. Cara, tem muita O coisa, Enigmatis hein? a mesma coisa, tá? Enigmatis isso aqui foi uma loucura, porque era online no jogo, entrou o offline do Enigmatis, saiu, entrou o D4 jogando online, aí saiu, entrou o Enigmatis jogando online de novo, Entrou depois Batman no meio, olha aqui, ó. O cara fazendo Enigmatis, de repente, no meio desse Enigmatis aqui, esse aqui aqueles jogos lá da, como é que chama lá, aquela desenvolvedora? Que é point and click, é chato pra caramba, eu não suporto, cara. Esqueci o nome daquela desenvolvedora, cara. Green Legend é da Artifacts Mundi. Ah, tá, então é isso aí da Artifacts. Esse Enigmatis é da Artifacts também. Ou seja, ele tava fazendo um point and click, pra você ver como que é a equipe, ó. Ele tava fazendo point and click, de repente, do nada, ele foi pro Batman Return to Arkham. Hã? Aí foi pro... o Batman, depois vem o D4 offline de novo, Depois volta pro Batman. depois volta pro Batman e assim foi. Por último teve esse Castle Crashers e o Adam Venture também, mesma coisa, o tempo de uma conquista do início do jogo até o final e um monte de conquista do Castle Crashers ao mesmo tempo, quer dizer, a pessoa saía, subia os pontos do Castle Crashers, voltava, o cara jogava... E outra questão que complica mais, tô vendo aqui, você percebe um padrão, você percebe uma constância, você começa a olhar, você começa a ter um padrão. Então... Adam Venture. Então assim, gente, vários exemplos, vão estar todos lá no post, a tabela inteira vai estar disponível para quem quiser olhar. Não tem muito o que dizer, né? Tá aqui bem claro de que eram pelo menos duas pessoas jogando uma online e até offline mais que duas em revezamento. Pessoas, né? E aí, gente, assim, não só, né, já mostrei bastante aí, né, que tem muita coisa que ele fez aí que dá pra provar que foi uma equipe jogando 2, 3 jogos ao mesmo tempo. Sabe o que é o agravante No de tudo Xbox isso? One. Sabe o que é o agravante disso? Não é o fato do cara querer jogar com a equipe lá. O que deu todo esse rebuliço é o fato do DK sempre bater na tecla que ele era sozinho, que ele não jogava em equipe, que o grande vilão era o GRN, que eu não jogo em equipe, que eu sou o cara legal, acusava meio mundo que todo mundo joga em equipe, não, eu aqui, ó. Entendeu? Ele sempre foi o inocente, né? Quando, na verdade, a prova tá aí. Quando, na verdade, ele sempre jogou em equipe. Então, esse é o problema, entendeu? Se o cara tá na dele, se o cara é transparente, chegar e falar, gente, é o seguinte, ó, eu jogo aqui, mas não jogo sozinho, tem aqui a minha força-tarefa, e acabou. Se o cara é honesto e transparente, coisa que ele não foi, eu não vejo problema. Eu acho certo jogar em equipe? Não acho legal. Mas se o cara é transparente e fala, gente, ó, o negócio é o seguinte, ó, eu jogo aqui, mas eu não jogo sozinho. Eu tenho minha força-tarefa aqui, a gente joga em 5, 6, quantas pessoas for. Beleza, se o cara é transparente, ninguém vai cobrar isso dele, entendeu? Ele quer jogar, cada um faz o que quer. Sala, você é contra jogar em equipe? Não, desde que o cara seja transparente. Não é uma coisa que... comum, né? Geralmente, assim, 99,9% das pessoas jogam na sua conta separada ali, cada um na sua. Mas se o cara quer jogar com uma equipe... que seja pelo menos honesto, né, cara? Ó, gente, seguinte, ó, eu tenho aqui minha equipe aqui, a gente faz conquista junto, então esse aqui foi, ó, esse milzão quem fez foi fulano, esse outro milzão quem fez foi Beltrano. Se o cara é transparente nesse ponto, eu não vejo problema. O problema é você mentir, enganar, induzir. Inclusive eu fui um dos caras enganados. Eu achava que ele tinha feito sozinho ali, jogando mesmo, na raça, né? Na raça que eu digo sozinho. E no final das contas, tinha uma galera jogando pra ele lá. Só no Xbox One nesse mês de dezembro dele aí. Ainda assim, ainda consegui pegar uma situação que ele tá fazendo uma transmissão no canal dele, do jogo 4 Origins. Na transmissão, se você for ver o vídeo, as conquistas não aparecem na tela porque ele tá transmitindo do One. O tweet do One não mostra notificação, sim, o tweet então não você mostra vai ver as notícia, conquistas isso é aparecendo verdade. na tela. Mas assim, pelo horário que a gente tem na tabela ali das conquistas dele desbloqueadas, você vê que ele tá fazendo as ações exatamente no tempo certo ali. E assim, estranhamente, no meio dessas conquistas do 4, aparece uma conquista do Record, que todo mundo sabe que é um jogo que pode ser jogado no PC, no Windows 10, enquanto ele está lá jogando o 4 Origins olhando para a tela, né? Não se levantou para mexer no computador, então ele não está jogando o Record, e está lá, uma conquista do Record saindo enquanto ele está olhando para o 4 Origins na transmissão do Twitch. Assim, Então, aqui é a prova maior que essa. O cara tá lá jogando um jogo e conquista do Record pipocando, ou seja, tinha alguém jogando no PC pra ele com a conta dele, entendeu? E dá pra fazer isso, né? mais uma prova de que realmente tinha mais uma pessoa jogando
para ele nesse período todo. Não, só essa tabela já mostrou aí, cara. Então, gente, ainda assim, né, mesmo com esse pessoal todo jogando aí para ele em dezembro, esses 40 mil pontos que ele fez, ainda assim, ainda faltava um pouquinho para chegar e bater o primeiro milhão. E aí agora, vamos entrar em janeiro, né, que foi o mês que ele subiu os 20 mil offline. Mas antes de eu entrar e mostrar a equipe DK em ação mais uma vez, eu queria falar um pouquinho das conquistas offline no Xbox 360, porque muita gente às vezes não sabe como é que funciona. O Arnaldo diz que não tem nada demais, que não tem problema nenhum jogar offline. Sim, né? Diferente do que acontece no Xbox One, as conquistas no 360 elas saem completamente sem informação de data nenhuma. Então não diz quando você desbloqueou, o horário que você desbloqueou, nada. Simplesmente aparece como desbloqueado. Eu não estou querendo dizer que jogar offline no 360 seja a prova de que você está tentando burlar o sistema de alguma forma, roubar a conquista de alguma forma. Mas o que eu estou dizendo é que se um dia você decidir fazer isso, você vai fazer offline, porque é a única maneira de se fazer isso, ou pelo menos a mais certa de fazer isso e não ser pego. Sim. Então assim, quando você joga offline, tem duas coisas que você consegue fazer. Uma é usar o tal do Horizon, que é um programinha de computador que o nego usa para desbloquear a conquista. É quase impossível para a Microsoft detectar quando o cara usa isso para fazer conquista offline. Gente, essa história aí que o DK fala... Ó, o que ele tá falando, ó, ele falou que é quase impossível o Horizon. Quando é um jogo 100% offline, por exemplo, vamos pegar um jogo de campanha aí, sei lá, Tá Chovendo Hambúrguer. O Tá Chovendo Hambúrguer não tem conquista online. Se você for lá usar o Horizon para desbloquear todas as conquistas offline, dificilmente a Microsoft vai pegar, não tem como pegar. Aí você fala, Sala, mas como é que a Microsoft pega o cara que usa Horizon? Porque normalmente os caras que usam Horizon, eles usam em jogo que tem online. E aí é aí que você pega o cara no pulo. E várias vezes nas minhas lives já peguei alguns caras, eu xeretando lá nas conquistas, principalmente na época do Forza Horizon. Você olha lá, faça 20 corridas online, né? Obrigado aí, Jacá Helvis, obrigado pelo follow. Você olha lá assim, ó, faça 20 corridas online, aí você olha, desbloqueado offline. Pronto, aí você pegou. Então, a questão do Horizon é o cara desbloquear a conquista online, que aí sim você pega o cara. Ou conquista, por exemplo, que o cara muitas vezes a pessoa não sabe, a maioria das vezes não sabe, mas vou dar o exemplo do Forza Horizon. Tem conquista lá que está descontinuada, é impossível de você desbloquear porque o servidor fechou. Aí o cara simplesmente faz essa conquista e desbloqueia lá offline. Então é aí que a Microsoft pega. Ou, geralmente, a Microsoft pega quando essas conquistas online, ou quando é um volume muito grande, que isso não existe. O cara tem lá, sei lá, eu tô com 20 mil de GameScore. Aí, de repente, da noite pro dia, o cara sai de 20 mil para 200 mil. Sabe, um montante muito grande. Aí já sabe que tem cambalagem. Então é dessa forma. Agora, isso que ele falou é verdade. Se você pegar um jogo offline, 100% offline, fizer lá o trambique lá com o Horizon e o essa offline, dificilmente você vai ser pego. Dificilmente, isso é verdade. A Microsoft bane 1 mês, 2 meses, 3 meses, a Gamertag é zerada se usar o Horizon. Cara, isso é só para casos descarados. A gente sabe aí, a gente tá caçando conquista há mais tempo, sabe de um monte de casos aí de Gamertag que nunca foi zerada com o Horizon aí descarado. Então, assim, claro, se um cara aparecer da noite pro dia com 200 mil pontos, a Microsoft vai chegar lá e meter a faca no camarada. Foi o que eu acabei de falar. Mas, assim, se o cara usa ali escondidinho um dia ou outro, ou tudo offline, uma conquista outra, cara, eu acho... Se o cara usar em jogo do 360 tudo offline, eu acho muito improvável de ele pegar. Mas acontece que esses caras que usam não se atentam a isso, né? O cara... O que acontece com o cara que faz esse trambique? Cedo ou tarde, ele acaba desbloqueando uma conquista online que não tinha como. Aí se aparecer lá, desbloqueou uma conquista online, offline... Acho muito improvável, não tem informação nenhuma na conquista, então assim, acho muito improvável que alguém seja banido por Horizon, usando offline e obviamente com parcimônia. A outra coisa que você consegue fazer jogando offline no 360 é jogar em equipe. Não, coincidência, né? Estamos falando de equipe. Antigamente não dava pra fazer isso, mas hoje o Xbox 360 permite que você coloque a sua gamertag em 10, 20, 30, 100, 300 consoles ao mesmo tempo. Você bota em todos, a sua gamertag, você baixa a sua gamertag e puxa o cabo. Por que no Xbox 360 permite isso? Porque, ao contrário do que é hoje, que é tudo online, né? Antigamente, o que acontecia? Você conseguia baixar o seu perfil. Foi por causa disso que houve os desbloqueios, os trambique e por aí vai. Você consegue pegar o seu perfil, colocar no pendrive e através desse perfil você faz lá
você injeta as conquistas através do Horizon. É por causa disso. Essa possibilidade de pegar o seu perfil e colocar no pendrive acabou. Né? A partir do ano, a Microsoft acabou, porque justamente o que os caras faziam? Pegava o perfil no pendrive, vai lá, põe o Horizon, e dentro desse perfil que ele baixou no pendrive, ele ia lá e alterava as conquistas, colocava as conquistas que tinha lá, depois upava, trazia de volta pro 360 e upava na live, entendeu? Então era dessa forma que era feito. Por isso por isso que dava pra você pegar vários perfis, pegar o mesmo perfil, na verdade. Então o que daria pra fazer? Pega a mesma conta, põe um monte de 360, os caras ficam jogando offline uma pancada de jogo e depois sobe tudo. Entendeu? Todos esses 300 consoles que tem sua gamer tag, eles podem jogar offline. Sim. Na sua conta, fazendo ponto. Conquista. Um dia você vai lá, pega, sobe os pontos de um. Um dia você vai lá, pega, sobe os pontos do outro. Apesar de terem falado que isso não dá pra fazer, eu testei, porque eu queria falar uma coisa com propriedade, então eu peguei uma tag aqui aleatória e fiz um teste, sim. Eu consegui jogar offline num console. Se pensar de forma honesta, vamos supor, que nem eu tenho 2 360. Eu coloco meu perfil nos dois. Eu posso jogar em uma, fazer as conquistas offline e jogo no outro offline. Quando eu conectar um ou outro na live, ele vai upar as conquistas, entendeu? Dá pra fazer. E dá pra fazer ao mesmo tempo. Mas é aquilo que eu falei. Isso é uma coisa muito incomum, né? Então... A conta, fiz uma conquista, joguei offline em outro console com a conta, fiz outra conquista, subi primeiro uma, subi primeiro a outra, assim, é perfeitamente possível. Sim. Então, assim, facilita muito essa coisa de jogar em 3, 4, 5 pessoas, porque você consegue dividir a sua gamer tag e depois sobe o ponto quando você quiser. Então, assim, por esses motivos que eu tô falando, a galera que curte conquistas a sério, que gosta mesmo, não acha que jogar offline é uma estratégia muito inteligente, porque assim, são pontos que não tem muita credibilidade. Você não sabe de onde veio, quando veio, como veio. Concordo, verdade. Então... Eu mesmo, vocês sabem aqui no canal, eu odeio quando, principalmente 360, quando pipoca a conquista 360 e tá offline, como aconteceu com o Splinter Cell Conviction. O que aconteceu com o Conviction? Ele tá bugado, ficava crashando o jogo, aí crashava, abria. Se um jogo do 360 começa a crashar muito e abrir, é normal não conectar na live. Ele fica offline. Então tem como você mesmo... Mas você tá online no One, conectado, e a emulação tá offline. Tem como acontecer isso. Aconteceu comigo com o Splinter Cell. Eu zerei o Splinter Cell, depois fui ver com as conquistas que eu tava offline. Se vocês verem na minha GT, as conquistas do Conviction foram feitas offline. Por quê? Ficou crashando tanto que daí ele nem conectou na live. De tanto ficou crash, abre, não deu tempo de conectar. Eu fui seguindo, na hora que eu fiz a conquista, eu falei, putz. Então isso, esse negócio de fazer offline, eu particularmente não gosto. Eu fico puto da vida, cara. Então assim, o DK, cara, ele, não tô exagerando, pesquisei. Ele é o maior gamerscore offline do mundo. Não existe ninguém que tem tantos pontos offline. Tem 600 mil pontos offline, ninguém tem tantos pontos offline. Ele calculou isso, cara. Eu não sabia disso. 600 mil de game score só offline, cara. Mais de 500 mil. Cara, isso é muito improvável, cara. Isso é muito... Se eu tiver... Cara, eu devo ter quanto offline? Não devo ter nem 1000G de offline. Eu não tenho... Cara, eu devo ter o quê? Nem 500G eu devo ter offline. Eu odeio conquista que fica offline, cara. Porque eu gosto de ver a data, falo, pô, naquela época, olha lá o registro, eu gosto disso, sabe? Ter o registro da data. Do ano não tem problema, né? O ano, questão de data, ele já tá online, não tem problema. Eu falo do é mais do 360. E... Tanto é que eu lembro do Splinter Cell que eu fiquei pistola da vida. Tem as lives no canal lá na Central, depois vocês olhem lá. Agora o cara tem 600 mil. Cara, isso é... Mano, é muito raro, sabe? Não tô dizendo que... Ah, você tá dizendo que é errado offline? Não. Mas, cara, ninguém faz isso, cara. 600 mil offline? E, mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que os pontos offline dele, todos são Horizon. Pessoalmente, eu não acho que ele usa Horizon. Eu, Rafael, acho que não acho. Equipe, eu tenho certeza, por tudo que eu já mostrei e o que eu ainda vou mostrar aqui com o que aconteceu em janeiro. Eu também, eu sou partidário do que ele fala. Eu não acho. Sara, você acha que o DK usou Horizon? Eu acho que não. Eu não acredito nisso. Só que assim, 600 mil offline é um negócio bizarro, cara. Bizarro. Né? Não é comum, entendeu? Não é comum, né? Na minha opinião, o que aconteceu é que os caras jogaram offline mesmo. Eu tenho meu 360, se eu quiser jogar offline, eu consigo. Consigo jogar offline. Então, eu acho que foi isso que aconteceu.
mas é uma coisa que, sim, é dele. Ele acha que é uma coisa normal, mas não é. Ele é o maior do mundo em pontos offline. Não é normal, não. Porque ele acha que é uma coisa normal. Para comparar, eu só tenho menos de 4 mil, tenho 3 mil e alguma coisa. Eu não devo nem ter isso, cara. Eu nem sei quanto que eu tenho offline, mas deve ser bem pouco, cara. Se eu tiver 1000G offline é muito, cara. E os poucos que eu tenho, pode ter certeza que eu tenho raiva, cara. Detesto. Os maiores gamers do sem mundo, dar data, cara, lá tem fico 4, pistola, mais de cara. 4 milhões de pontos juntos, eles não chegam a 55 mil pontos offline. Então, assim, não é uma prática comum da galera que curte conquista sério ficar jogando offline. Então, gente, como eu tava falando, tem uma outra coisa importante pra dizer sobre fazer pontos offline. É que quando você tá jogando sozinho, né? Sem uma equipe pra você, sem você tá dividindo a sua conta em vários consoles para as pessoas jogarem pra você offline no 360. Se você tá jogando offline no 360 guardando pontos, você não consegue subir uma parte desses pontos para guardar o resto. Você entrou online e sobe os pontos. O DK disse, né, depois aí dessa polêmica aí do milhão dele e tal, que ele tava guardando pontos desde junho, quando foi ultrapassado por mim. Isso é uma estratégia que eu lembro que ele falava, né? Você joga em equipe, você vai guardando... Em equipe não, né? Você joga offline, vai guardando ali. Vai guardando os pontos, né? Você vai... Por exemplo, joguei lá 10 jogos, tem 10 mil G ali, que tá offline. Então, ainda não foi upado. Isso aí, eu não vejo problema nenhum nisso, no sentido de... não é trapaça, não vejo nada de errado, entendeu? Mas é como eu falei, não é normal, não é comum, entendeu? Tudo bem, foi uma estratégia que ele usou, ok. O problema é quando dá conflito. Vamos ver se vai ter algum conflito aqui. Que era a estratégia dele offline, então ele guardou pontos. Então, assim, o que me deixa confuso nessa situação é que ele subiu pontos offline muito antes de janeiro, vem subindo pontos há um tempo. Dezembro, que é um mês que foi um mês que ele fez mais pontos, subiu pontos. Então, assim, só para mostrar, né, que no dia 1º tiveram pontos aqui do Call of Duty. No 1º de dezembro subiu pontos do Call of Duty. No dia 6, FIFA 17, 360. No dia 4 teve o Juju, subiu o ponto do Juju. Olha um monte de offline. No dia 5 foi o PES 17. O dia 12 foi o... Diabo de jogo é esse, gente? eu acho que é o... Como é que é o nome do jogo, caçamba? Slender. O Slender. Esse foi o último, que foi o Stick of the Truth do South Park, dia 29. E aqui o Street, que foi dia 11. Olha um monte de offline, cara. O que é bem confuso, né? Tipo assim, tava offline, fez as conquistas offline, aí entrou online pra fazer as conquistas online. Uma coisa que, né? Se você tava fazendo offline por estratégia, não tem sentido você conectar, fazer os pontos online e os offline ficarem lá, assim. E são conquistas offline mais difíceis, né? Rachel alto, mas sabe, não vou entrar no mérito, tá? Offline não dá pra dizer nada. Só acho estranho, assim, no mesmo dia, assim, né? Que você estava offline jogando as conquistas mais difíceis e subir pra fazer as conquistas online. Mas beleza. Esse é um padrão, Então, esse assim, é um padrão esquisito, entendeu? O que ele tá falando não é... Pelo menos a maioria das pessoas não joga desse jeito, entendeu? A teoria é a seguinte: se no dia 29 não, dia 30, né? 29 ou 30, ele subiu pontos do Stick of the Truth do 360 jogando offline. O que ele subiu no dia 4, ele teria que ter feito entre o dia 30 de dezembro até o dia 4 de janeiro, ou seja, Foi o 4 período dias. que ele lançou esse A daí. não ser que fossem várias pessoas, porque aí ele subiu o South Park, mas o amiguinho A tinha 10 mil de um jogo, o amiguinho B tinha mais 5 mil de outros jogos, e o amiguinho C tinha 7 mil de outros jogos. Uma coisa que foi muito estranha pra gente que estava acompanhando, algumas pessoas me mandaram essas mensagens e até uns prints no dia, foi o seguinte: no dia que o Arnaldo fez o milhão, dia 4, ele subiu, eu recebi um print por volta das 6 e pouca, com a primeira subida quando ele estava com 993 mil, né, que foi muito estranho. E o mais estranho nessa situação foi que que já foi, né, já foram 14 mil pontos, muita coisa para subir desde o dia 30, né, considerando mais ou menos o que ele diz, que estava jogando sozinho, etc. Mas já foi muito estranho, 14 mil em 4 dias, achei esquisito, não tinha visto os jogos, mas tudo bem. E aí passaram mais 20 minutos, outro print com mais 5 mil quando ele chegou a 998. Aí que foi o que o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha. Ele falou, bom, como é que o cara subiu
diz que joga sozinho, né? Ninguém joga com ele. Subiu pontos offline às 7h10, no caso aqui 6h50, que a gente depois descobriu. 6,50 aqui, ó. E logo em seguida, passa mais 5 minutos, fica offline e entra online com mais 5.000. Quer dizer, foi buscar esses 4.000 e pouco aonde. E aí, né, com esse aplicativo que eu usei, esse site que eu usei para poder pegar esses dados da live, uma das informações ele pega justamente a última hora que o jogo foi jogado. E no caso do 360, como acham que já são offline, mas ele pega a hora do jogo, a hora que ele subiu o ponto. Então a gente dá para ver claramente aqui como é que esses pontos subiram, que batem exatamente com os prints que o pessoal tirou. De manhã ele tinha 979 mil, de manhã não, de tarde, 4 horas da tarde, 779 mil. Às 6h20, esse aqui é o horário brasileiro mesmo, eu troquei para ficar mais fácil de ver, né? Às 6h20 subiu 9.000 pontos, que esse ninguém pegou, ninguém viu, porque né, as pessoas não acompanham a tag do homem o dia inteiro. Passou mais 30 minutos, subiu essa galera de pontos aqui de 5.000, 5.700, isso aqui, que foi isso aqui quando não pegaram existe, o primeiro cara. print. Isso aqui não existe. 6h20 ele upou 9.000 do GameScore. Depois, uma horinha depois, mais 4.000. Aí, e olha os conquistas, cara. Tudo... Você vê que são tudo de jogos diferentes, ó. Batman, King, Minecraft, uma porrada de jogo, cara. Como que o cara sobe tudo isso aqui, de repente sobe mais outro? Isso aqui é impossível de fazer sozinho, cara. Aqui, ó, 993 mil. A diferença dá certinha aqui, ó, 993.885. E aí, por último, passaram mais 20 e poucos minutos. Exatamente, estão comentando aqui. Numa época, gente, que não tinha cheatlon, não tinha esses jogos fáceis, não. Vocês podem ver até os jogos aqui, ó, Sibéria, Tomb Raider Anniversary, Minecraft, tudo jogo demorado, cara. Isso aqui é tudo jogo demorado. Isso aqui, ó, você subir da forma que tá aqui as conquistas, nessa cadência, sozinho, é impossível. Só dá pra fazer se for em equipe, não tem como. Olha a quantidade de jogo. Como que um cara sozinho, pensem comigo, como que um cara sozinho vai jogar tudo isso aqui, 6h20, depois, meia hora depois, né, 22, 30, 40, meia hora depois, ele foi lá, jogou Bullet Witch, Mighty Number 9, jogou BlazBlue, jogou Loco Cycle, jogou um monte de jogo, de repente jogou outro. Por mais que tenha jogado offline, cara, é impossível fazer isso aqui sozinho, cara. A não ser que o cara seja o Naruto e faça multiplicar. Tem como, cara. Por essa última leva de pontos aqui. Então, assim, é muito estranho, né, você dizer... O que tava acontecendo, na verdade, é o seguinte, como tinha uma equipe jogando, o cara jogava um pouquinho e upava, o cara jogava um pouquinho e upava. Então, como eram várias pessoas jogando ao mesmo tempo, os caras iam upando aos pouquinhos. Aí ficou essa bizarrice aí, ó. Entendeu? É a única explicação lógica e racional, não tem outra explicação. Desde julho, e subir parcelado, né? Cada um subiu o fulaninho aqui, subiu o amiguinho B aqui, e o terceiro aqui. É isso mesmo. Um deles pode ser que tenha sido ele realmente, mas assim, os outros dois não faz sentido. Você não consegue, como eu falei, você não consegue dividir o que você vai subir, a não ser que tenha outras pessoas jogando em outros consoles. Aí cada um subiu do seu console. Até pela diferença de tempo, porque assim, deu meia hora, né? Tipo, amiguinho, agora sobe o teu aí. Amiguinho 2, agora sobe o teu aí. Então, assim, não o suficiente em fazer aquela equipe toda de dezembro que eu já mostrei, que ficou bem claro. Então é isso, galera. Ficou aí, né? Bem provado aí, bem mostrado que rolou esse Capitão Planeta aí no final, né? Pela união dos seus poderes. Capitão Planeta é legal, né? Capitão Planeta é boa. Acho que ficou bem visível tudo que aconteceu aí nesses últimos 2 meses na gamertag dele. Pra mim não é muito legal, muito feliz de estar fazendo esse tipo de coisa. Eu preferia estar usando meu tempo por coisas mais interessantes, estar jogando, estar curtindo a família. Mas assim, ao mesmo tempo eu não podia deixar essa acusação, né? O cara continuar acusando, continuar me ofendendo, dizendo que eu que sou agora equipe, eu quero. Agora é o seguinte. Ultrapassei o... A gente sabe que isso tudo se comprovou ser verdade, né? Tanto é verdade que esse vídeo aqui nunca foi refutado. Porque se tudo isso aqui fosse fanfic, o DK ia pegar e falar, não, ó, tá aqui ó, a prova, tá aqui nada, tá aí, ó. Então, Pra poder estar subindo nos rankings, quanto que na verdade quem faz isso é o Arnaldo DK, a equipe DK. Não tem nada na minha gamertag que indique qualquer coisa disso. Eu acho que pra mim não faz o menor sentido eu participar de uma competição, porque querendo ou não, o ranking é uma competição. Participar de uma competição com pontos que não são meus, que não foi eu que fiz. Então, assim, o que tá na minha gamertag fui eu que fiz. O problema é a desonestidade, né? Pontos por qualquer jogo que tá ali. Se ele joga em equipe com a galera ali e todo mundo sabe e é transparente, não vejo problema nenhum. Eu não faria isso jamais. Mas o cara pelo menos tá sendo honesto, né? Então todo mundo sabe, não, ali é uma equipe, né? Tem uma
Tem uma força-tarefa ali da galera jogando. Seria até interessante, né? Fazer uma briga de game score entre equipes, né? Tem equipe A, B, C, que nem não tem equipe lá naqueles jogos de como é que fala? Pro player lá. Não tem aquelas equipes lá de pro player? Podia ter isso também de game score, né? Tem equipe lá, 5 caras contra 5. Vamos ver quem faz mais game score. Mas desde que seja transparente, Eu sei né? exatamente O que aconteceu aqui não é nada disso. Minha... Todo mundo achava que ele tava... Então, ninguém teve a petulância, finalizar, inclusive eu me coloco nisso. Ninguém teve a petulância de dar uma olhada. Pera aí, deixa eu ver essas conquistas aqui, deixa eu dar uma olhada, ver os horários, o que ele andou jogando. Aí a hora que você olha, você fala assim, meu, tá tudo errado isso aqui, eu cara. consegui esses dados, né, que não é nada muito complicado de se fazer. É fácil, difícil um pouco mais de ler, mas assim, pelo menos para você, caso você não acredite, né, o Rafa tá inventando, essa planilha não é verdadeira, você queira confirmar qualquer parte dos dados que estão ali, tanto da dele quanto da minha que eu vou colocar disponível ali também. Isso eu quero ver, isso eu vou ver depois, dar uma olhada nisso aí. Esse site chama Xbox API. Ele é um site que foi feito para você para buscar dados na live. Então ele busca dados de conquista, dados de jogos, tudo direto da Xbox Live. Para poder usar esse site e pegar informações, as informações que você quer, você precisa se cadastrar, porque tem um limite de requisições por hora, se você não pode ultrapassar, a não ser que você tenha que pagar, mas para testes e para olhar o que eu estou provando aqui, o grátis já é mais que o suficiente. Você vai, se cadastra, cria uma conta. Na conta você precisa colocar uma conta da live, não necessariamente a sua, preferencialmente não a sua. Qualquer conta que você tenha pode criar uma continha na live para poder chegar e botar lá. Porque ele precisa de uma conta da live para poder acessar as informações da live. Ó, isso é outra coisa bacana que ele fez, ó. Ele provou que o DK jogou em equipe e não só fez isso, como ele também tá demonstrando, ele tá mostrando aqui como que ele fez, qual foi a metodologia que ele fez. Então tá aí. Se alguém tem dúvida, a pessoa vai lá e faz isso. E é o seguinte, você precisa de duas coisas para poder pegar a conquista de qualquer pessoa. A XUID dessa gamertag, que é com esse comando aqui, gamertag XUID. No caso aqui eu botei, quando você clica naquele link, ele abre uma janela com isso aqui e retorna a informação. A XUID da Rafael GRN é essa XUID aqui. Tá, a outra coisa que você precisa é o código do jogo, o Title ID. Title ID, né? A identificação do jogo. No caso do Arnaldo já estão aqui, todos aqui que eu já deixei aqui na tabela. Então, você quer olhar lá que eu estou falando a verdade do olha Adam o trampo Venture, que o cara teve, aqui cara. O código do Adam Venture, fazer a busca pelo XUID do Arnaldo DK, e jogar aqui. Aqui é o XUID e aqui é o Title ID. XUID. Olha o trampo que é fazer isso, cara. Tá. E dá o enterzinho que ele vai jogar. Vou dar um enter aqui de novo, que já estava feito, mas é a mesma página. Essas são as minhas conquistas no Enigmatics. Tempo de cada uma delas. Óbvio que não é uma coisa absurdamente fácil de se ler. Mas para conferir uma informação ou outra, para ver se eu estou falando a verdade ou não, tá tudo aqui, cara. Então assim, eu não ia perder o meu tempo fazendo uma tabela de mentirinha para acusar ninguém. Se eu estou mostrando aquilo ali... Depois tem que pegar e converter em formato de tabela lá. Tem que abrir esse arquivo, salvar esse arquivo e jogar no Excel. Dele para você ver, ele vai mostrar exatamente isso, porque no True Achievements você consegue, ele mostra os horários das suas conquistas, não os dos outros. Então se ele tentar mostrar, vai mostrar exatamente isso aqui que aconteceu. E isso, gente, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, que acompanhou essa saga aí até o final. Foi muito grande, mas é porque era muita informação, foi muita cachorrada, foi muita sujeira que aconteceu nesses últimos 2 meses. Isso é uma coisa bacana. Ele provou que ele joga em equipe, mostrou a metodologia. Se alguém tem dúvida, a pessoa vai lá e faz. Então mostrou, ó, tá aqui, foi assim que eu fiz, e essa é a prova. Acabou. Cadê, se o que ele falou é besteira, cadê a refutação? Eu precisava também falar um pouquinho sobre já faz 6 anos que esse vídeo foi postado e tal, oculto e tal. E de lá pra cá, ninguém nunca provou o contrário. Né? Não, pelo menos que eu saiba, não. Se tiver, coloque aí, quem tiver ao vivo ou no YouTube, põe aí. Não, Saló, fulano desmascarou, põe aí que eu quero ver também. Não tem problema nenhum. A gente faz react aqui, não tem problema nenhum. E ele provou, né? E o DK nunca fez isso. Sobre mim, né? Em 6 anos, também, já que eu nunca provou nada. Fazer isso, porque acho que essa é a diferença, entendeu? Por mais que você não goste de GRN, ele foi lá e mostrou por A mais B. Disponível. Então, se eu tô na live, a galera tá. Se eu tô jogando, se eu tô saindo conquista minha, eu tô na live, tô conectado.
E obviamente as pessoas não me veem conectado durante a semana, durante o dia, porque eu estou trabalhando, exceto quando eu estou de férias. Então, assim, as pessoas veem isso. E por isso que muita gente veio falar comigo quão absurdo eram as acusações quando parou para olhar o que estava acontecendo. Mas é isso, acho que faz É que parte quando a ninguém gente para pra olhar, né? se Ninguém destaca em para. E alguma eu, coisa, inclusive, na época, eu também não parei pra olhar a galera nada. quer derrubar mesmo, né? Então, assim, infelizmente, o Arnaldo, ao invés de partir para jogar e correr atrás, tentar fazer melhor, ele achou que era mais fácil tentar me difamar, aproveitando o fato de que ele é um cara conhecido, é um cara famoso, é um cara extremamente carismático. Eu não sou, não é porque eu tenho um problema com ele, eu não sou burro, né, de dizer, ah, não, o cara é carismático, os vídeos fazem vídeos que atraem as pessoas, isso assim. Ele aproveitou essa situação para tentar me derrubar no grito. Tá? Mas isso não vai acontecer. Eu vou continuar jogando porque eu gosto de disputar as posições no ranking, ele gostando disso ou não. Eu gosto de que ele aparecer ali no ranking, subir, sabe? Eu gosto de botar o Brasil lá em cima. Então, assim, quero botar o Brasil no top 10, acho que é bacana. É aquilo que eu falei. Enquanto não provar, né? Não só o GRN, mas qualquer outra pessoa, enquanto não se provar que o cara realmente jogou em equipe, pra mim todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, eu não acredito que o GRN e os outros joguem em equipe. E se realmente ele jogou, cadê o vídeo fazendo igualzinho ele fez aqui? Cadê? O DK fala lá que no último vídeo dele, vocês lembram que os top 5, top 10, não lembro direito, acho que os 10, que é os 10 mais que o maior game score do Brasil, todos jogam em equipe. Ele fez essa acusação. Inclusive tem um react aqui no canal ele falando sobre isso. Ele fala lá que a maioria joga em equipe e tal, mas cadê as provas, DK? Cadê um vídeo igual esse aqui? Ó, fulano, lembra que eu falei? Ó, fulano tá aqui, ó, tá aqui a prova, ó. Beltrano. Não tem, né? Tudo bem que não é nada, né, não é a cura do câncer, mas é algo que eu gosto, é o meu hobby, eu gosto de me dedicar a esse hobby. Aí você gostar, isso não tem problema. Então é isso, gente. Mais uma vez agradeço todo mundo e espero que, né, tenha ficado tudo Acho que claro. acabou. E espero também, mais uma vez, que eu nunca mais tenha que fazer nada disso, porque realmente não é um negócio que eu acho bacana de fazer. Não é bacana, mas foi necessário, né? Na situação que tava na época, eu entendo, porque eu participei dessa época aí. Vou ajeitar o filtro aqui. Eu participei e realmente. Um abraço, eu sou Rafael GRN, até mais. Fui. Realmente foi necessário, né? Então tá aí. Esse foi aí a prova, meia hora de vídeo. Eu sei que é um pouco cansativo tudo, mas ficou provado, né? Deixa eu deixar uma fotinho dele aqui, pronto. Ficou provado aí de forma sem sombra de dúvida, né? Inclusive, antes de eu terminar, olha só, não só ele fez esse vídeo, não só foi feito esse vídeo, como também depois me mandaram, ainda bem que eu lembrei que tem um link, ó. Tem uma postagem aqui, lá de 2017, num blog. Aqui, cara, olha só que ele fez ainda olha o trabalho que o cara teve. Fez aqui, tem todos os textos, ó, mostrando tudo, ó. Inclusive tem isso aqui, ó. Tem um blog com todas as informações, ó. Ele falando aqui, né? Acho que nem precisa, ó. Tá tudo aqui, ó. Olha isso, cara. Quanta informação tem aqui. Tem alguns comentários aqui? Nem vi seu comentário. Então, tá tudo aqui, ó. As informações, como que ele fez. Tudo explicadinho, ó. O aplicativo que ele usou. Cara, tá tudo... Pra quem tem dúvida de alguma coisa, é isso que a gente espera quando você vai fazer uma acusação, seja qual for. É isso que a gente espera que se faça, né? Que se prove, que se demonstre isso de forma empírica e irrefutável, né? De uma forma prática, aquilo que você está dizendo, né? Porque é fácil, né? Chegar no meio de uma live, não, fulano faz isso, fulano, tá, beleza. Fulano usa bot no Mixer, fulano faz não sei o que, tá, beleza. Mas cadê as provas? Baseado em quê? Porque sempre tem isso. Baseado em que você está fazendo essas alegações? O GRN, baseado nas informações que ele obteve através da pesquisa, ele fala, não, realmente jogou em equipe, e ele prova que realmente. Aí você vai olhar e fala, pô, realmente, Sala. Olha aqui, como que o cara vai fazer? Como que o cara vai jogar esse Nightmare, não sei o que, ao mesmo tempo, jogando Rise of Tomb Raider, ao mesmo tempo jogando State. O cara fazendo. Você vê que você começa a olhar e fala assim, não é impossível. O cara jogar tanto jogo em tão pouco tempo e fazendo conquistas tão aleatórias. Zero aqui, faz não sei o que. Então é impossível, né? Você vê que realmente não faz o menor sentido. A única explicação é aquilo que no final das contas foi tudo se comprovando, né? Que o verdadeiro jogador da equipe foi ele, né? Então, contra fatos não há argumento, né? Então, é isso aí, galera. Então,
Espero que vocês tenham gostado do React. Lembrando que esse React é feito ao vivo na Twitch, twitch.tv/mxgameplays. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Fui! Deixe aí nos comentários a sua opinião a respeito e tamo junto.